Olá, seja muito bem-vindo ao programa Academia. Hoje vamos conhecer a dissertação A Análise dos Requisitos Previstos na Legislação Infraconstitucional do mestre em Direito, Reginaldo de Araújo. A análise dos requisitos previstos na legislação infraconstitucional para o gozo da imunidade tributária pelas instituições de educação sem fins lucrativos. Dissertação apresentada à Universidade Católica de Brasília como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito, sob orientação da professora doutora Lisiane Angelotti Meira. Então, vamos entender o assunto? Além da explanação do expositor, teremos a colaboração dos convidados debatedores, Horácio Eduardo Gomes Vale, mestre em Direito Internacional Tributário, e o mestre em Direito, advogado e procurador do Distrito Federal, Rafael Santos de Barros e Silva. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Academia. Agradeço. E eu me dirijo diretamente ao doutor Reginaldo para que ele possa fazer essa explanação inicial. Vamos explicar para o espectador e para os convidados do que trata realmente essa dissertação? Vamos lá. A nossa dissertação, ela apresenta um trabalho vinculado à imunidade tributária dessas instituições de educação. Agora, antes de se falar sobre a imunidade, o que são essas instituições de educação? Essas instituições de educação são instituições devidamente registradas hoje, no caso da educação básica, pela Lei 9394, que é a LDB, que a educação básica vai da pré-escola até o segundo grau, e também pelas instituições que são registradas junto ao MEC, nas instituições de educação superior. Então, as instituições que fazem jus a essa imunidade tributária são essas instituições que realmente são reconhecidas, tanto a âmbito estadual quanto a âmbito federal. O que ocorre nisso? Já ocorreram vários questionamentos sobre os cursos livres. Eu montar uma instituição, um exemplo, um curso de inglês, ou um curso de natação, ou um curso de xadrez, ou um de balé. Bem, todas essas atividades estão vinculadas à educação. Só que nós temos um outro ponto. Se ela não for registrada como uma instituição com essa finalidade social junto aos órgãos públicos que assim regulam, ela não vai ter tranquilidade de exercer essa imunidade tributária como é prevista constitucionalmente. O grande ponto disso aí, do trabalho, foi tentar demonstrar que as instituições, desde que reconhecidas, elas têm essa prerrogativa e essa prerrogativa deve ser reconhecida principalmente pelos fiscos municipais, que é o fisco que efetivamente cobra o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Porque na prestação do serviço educacional é basicamente a fiscalização tributária municipal que atua. Ocorre que muitos municípios, muitas fiscalizações municipais têm tentado tributar essas instituições sobre várias formas. Então, o objetivo da dissertação foi demonstrar, até de forma bem objetiva, bem simples, o que efetivamente essa instituição tem direito e que ela não pode ter uma tributação indevida, até mesmo por uma falta de entendimento da legislação infraconstitucional. A dissertação tenta demonstrar que alguns fiscos municipais tentaram buscar o regramento em leis ordinárias infraconstitucionais. Nós temos aí o caso da Lei 9.532 de 97, que trouxe algumas regras para o gozo da imunidade tributária, mas a Lei 9.532/97 é uma lei ordinária. Ela não tem um condão de tratar sobre matéria de imunidade tributária, conforme até previsto na Constituição. Bom, vamos chamar a participação dos nossos convidados debatedores. Doutor Horácio, por favor, faça a sua questão. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a TV Justiça. É sempre uma honra estar aqui contribuindo para o programa. Nós agradecemos. Parabenizar o doutor Reginaldo de Araújo pelo tema escolhido. É muito palpitante e muito interessante a partir do momento em que, como é de conhecimento geral, o Estado ele tem uma grande carga, né, social a cumprir, e o ensino, a educação
é uma delas, né? Então, tem muita coisa a fazer e os recursos não são infinitos, eles são finitos. Daí a necessidade de ter uma limitação condicional ao poder de tributar tão importante. A indagação que eu faço para o senhor é o seguinte, das leituras que o senhor fez, das observações que o senhor fez no seu trabalho, o que o senhor conseguiu angariar no direito comparado que pudesse auxiliar esses entraves que temos aqui no Brasil com relação ao reconhecimento da imunidade tributária para essa finalidade tão importante? Bem, doutor, o que eu consegui abstrair dessa pesquisa realizada foi o seguinte. O entendimento inicial é, primeiro, essa prerrogativa de não se pagar tributos por essas instituições só tem um foco, é fazer as vezes do Estado naquilo que o Estado não está atuando. Então, é pegar esse excedente, esse recurso, que em tese eu entregar para o Estado falar, não, eu vou deixar com você e você aplique nessas áreas. Então, ou seja, seria a instituição fazendo as vezes do Estado. Agora, para isso, o que acontece? É o Estado agir de maneira mais efetiva na sua fiscalização, é claro, pode buscar a sua arrecadação, porque constitucionalmente quem tem o poder de instituir o imposto tem o poder de cobrar e fiscalizar, não, isso aí é totalmente lícito e correto. Mas que entenda a situação da instituição, em se verificando a situação da instituição, que não busque outras formas de tentar tributá-la. Porque o grande ponto hoje nas fiscalizações é que no primeiro entendimento já vem que há uma questão indevida sobre a imunidade, quem pode ou não gozar dessa imunidade, por várias outras questões, remuneração de dirigente, ou se a contabilidade, a escrituração contábil está completa. Às vezes, um erro na contabilidade, que não é um erro na essência, é um erro de forma, um exemplo, pode inviabilizar completamente uma instituição. Então, ou seja, às vezes, numa fiscalização tributária, se a escrituração contábil não evidenciar completamente um ponto, esse ponto pode ser analisado de forma danosa para a instituição e até a instituição realmente demonstrar que aquilo dali foi um mero erro, que pode ser objeto de uma simples correção, mas que naquele momento ali gerou um auto de infração, canalizou para a instituição um efeito muito ruim. Aí ela vai ter custos processuais, vai ter demanda de outras questões que a empresa não consegue suas certidões, ela não consegue se desenvolver, não consegue continuar prestando seu serviço corretamente. Então, a função do Estado nesse sentido é, sim, fiscalizar, mas entender que as empresas muitas vezes podem ter alguns problemas sobre a adequação e que muitas vezes entender o que é um mero erro, porque uma coisa é uma instituição que busca agir com dolo, o seu dirigente busca agir com dolo, o que não é o caso da grande maioria, porque muitas vezes você encontra um erro, que é o falso conhecimento da realidade, que esse erro é muito explorado na fiscalização e que vem a trazer até a questão, a inviabilidade econômica da empresa, ou desculpe, no caso, dessa instituição sem fins econômicos, que acaba muitas vezes fechando suas portas e deixando de atender muitas vezes uma comunidade carente. Ok, vamos à questão agora do doutor Rafael, por favor, doutor. Agradeço mais uma vez a TV Justiça, oportunidade nova de debater direito tributário. Parabenizo o doutor Reginaldo e sua orientadora pelo trabalho de qualidade que fizeram. Doutor Reginaldo, um tema que me parece muito importante dentro do contexto do seu trabalho são situações que vivenciamos na prática de entidades de educação que, além de prestar o serviço educacional, dentro de sua estrutura, possuem restaurantes, possuem livrarias, possuem estacionamentos e dessas outras atividades não educacionais, mas que são prestadas pela mesma entidade, sem fins lucrativos, com finalidade de princípio educacional, mas que não têm ligação com a educação, elas auferem renda. Como fica a imunidade e as desonerações também não constitucionais, as isenções dessas receitas advindas de outras atividades? Doutor, excelente pergunta. Vou tentar respondê-la, porque isso aí realmente tem sido objeto de muita discussão. Vamos lá. Quando se fala da imunidade tributária constitucional, ela é muito clara, que fala para as instituições de educação. Quando se fala dessa imunidade
daquela renda, daquele serviço, fala sobre, efetivamente, a prestação de serviços educacionais. Então, ou seja, se a instituição tem essa renda proveniente de serviços educacionais e é aplicado todos esses recursos nos seus objetivos sociais, está ótimo. Ela está dentro da legislação, está dentro de tudo que é previsto. Mas quando ela começa a oferir rendas de outras atividades que não é a sua atividade fim, começamos a ter alguns pontos divergentes. Um exemplo, eu, particularmente, entendo que se você fugir da sua atuação, mesmo que você aplique os seus recursos na sua área fim, você pode ter muitos problemas com a fiscalização. Vamos lá. Vendo produtos, sob a alegação que esses recursos vão ser aplicados, não há problema nenhum, vão ser aplicados. Mas vejamos, no caso da isenção, de algumas instituições com isenção, tudo bem, a isenção pode ser clara, pode existir, pode ser bem explicitado, porque até a isenção pode ser concedida pelo Estado, pela Secretaria de Fazenda do Estado, que entender alguma questão específica, alguma questão pontual. Mas na questão da imunidade, eu sou uma instituição de educação e eu começo a vender material didático, eu começo a vender camisas, eu começo a vender equipamentos de informática. Então, ou seja, eu não consigo enxergar uma imunidade, para uma imunidade plena para o ICMS. Em alguns outros momentos já me foi questionado se uma instituição que tem várias outras atividades, ela poderia, dessas atividades, pagar seus impostos e da outra atividade se manter imune. Bem, os cadastros da Receita Federal do Brasil são muito claros nesse sentido, quando a instituição ela é imune, quando a instituição ela é isenta, isso no caso de instituições sem finalidade lucrativa, ou as instituições com finalidade lucrativa. Então, não existe um cadastro híbrido nesse sentido. Eu não conheço esse cadastro híbrido. Então, eu sempre direciono, se a sua instituição busca ser uma ilha de excelência no oceano do conhecimento e se desenvolver cada vez mais, e esse dinheiro que você deixa de pagar porque você está abarcado pela imunidade, que você invista na sua área fim, que é a educação, o desenvolvimento, a pesquisa. Porque se você abrir muito as suas atividades, você acaba deixando de ser uma instituição sem finalidade lucrativa para se tornar uma verdadeira holding. E essa holding não pode estar, às vezes, sendo encarada pela fiscalização como uma forma de disfarçar, muitas outras atividades com finalidade lucrativa? Então, esse é um ponto bem obscuro. Eu entendo, eu sempre coloco a instituição de educação que ela continue na sua área fim e atuando da melhor forma possível. Ok, eu peço licença ao senhor, peço licença também aos convidados. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a Academia estará de volta. E o Academia está de volta hoje com o tema Análise dos requisitos previstos na legislação infraconstitucional para o gozo da imunidade tributária pelas instituições de educação sem fins lucrativos, com o expositor Reginaldo de Araújo e os convidados Horácio Eduardo Gomes Vale, mestre em Direito Internacional Tributário, e o mestre em Direito, advogado e procurador do Distrito Federal, Rafael Santos de Barros e Silva. Bom, eu quero já pedir ao doutor Rafael que faça mais uma questão aqui para o doutor Reginaldo sobre a dissertação. Doutor Reginaldo, esse seu tema nos traz a importância do direito tributário além da mera arrecadação. Usar o direito tributário com outras finalidades, especificamente aqui na promoção do direito à educação. Então eu lhe pergunto, além de imunidades, desonerações tributárias, de que outras formas o doutor enxerga a possibilidade de usar o direito tributário na promoção do direito à educação? Bem, pelo trabalho, o objetivo foi demonstrar que essa imunidade tributária, pelo não pagamento dessas mensalidades, faz com que o direito tributário, na sua essência, esteja colaborando de forma efetiva para o meio social. Então, uma das formas é essa imunidade. E no direito tributário, o que acontece? O que pode se avançar nesse sentido
é essas outras atividades que não seja a própria educação, a prestação de serviços educacionais, que é um exemplo, a nova lei do marco para a isenção, ela vem trazendo também a questão do bingo pelas instituições sem fins econômicos, que muitas vezes vai angariar recursos para poder fazer face aos seus gastos. Então, o que acontece no sentido da imunidade? Que venha uma lei complementar, que seja bem clara em todos os seus aspectos, porque, assim, um dos grandes pontos é a informação a quem de direito, para que ela possa usar essa informação e poder seguir corretamente o que deve ser feito. Como assim? Hoje, muitos deixam de pagar impostos, deixam de fazer o que é correto até por falta de orientação, porque muitas instituições têm uma capacidade financeira elevada para contratar bons profissionais, outras não. Então, nesse caso, o direito tributário pode colaborar muito. Um exemplo, poderíamos avançar no sentido, a instituição sem fins econômicos que entre no âmbito do ICMS, que entre no âmbito de uma outra prestação de serviços fora do objetivo principal, que é a educação, ou seja, são atividades secundárias. Será que essas atividades secundárias, elas não poderiam também estar sobre a égide dessa imunidade tributária? E onde o direito tributário ia colaborar? Uma construção jurisprudencial que hoje nós já temos, que pode ser positivada em uma norma, que realmente possa trazer mais benesses para essa instituição, para que ela tenha excedentes financeiros para aplicar na área social, que a área social não é só educação, que isso aí é um princípio básico constitucional que todo cidadão tem direito, mas não é só educação. Vamos pensar na saúde, vamos pensar na assistência social, porque quando você tem uma instituição de educação com excedente financeiro, ela pode estar em várias áreas de pesquisa, desenvolvendo cada vez mais a educação, mas colaborando sobremaneira com a área social, com a área de saúde. Então, seria uma proposta nesse sentido, de uma construção melhor para se chegar a uma norma que poderia dar mais prerrogativa para essas instituições. Ótimo. Doutor Horácio, por favor, a questão. Doutor Reginaldo, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Para a gente ficar só no âmbito da competência tributária municipal, algumas vezes algum município reconhece a imunidade e outro, para a mesma atividade, não reconhece a imunidade tributária. O que o senhor sugere que possa resolver essa situação de insegurança jurídica para o contribuinte? Olha, atualmente isso aí, essa insegurança jurídica está sendo sempre tratada nem no âmbito do processo administrativo fiscal, normalmente está sendo tratada no âmbito judicial. Então, assim, acho que uma forma disso aí como pode ser combatido, seria uma lei complementar. Que essa lei complementar pudesse trazer todos os requisitos para o gozo dessa imunidade. Porque quando você tem uma lei complementar que vem tratando todos os pontos, ela, quando for uma fiscalização, a fiscalização sempre vai ter uma regra maior. A fiscalização do município vai ser até uma regra maior. Ela tem, mas porque a sua legislação municipal não vai poder se sobrepor a uma lei complementar. Então, assim, quando se torna muito claro em uma lei complementar todos os pontos, isso aí ia colaborar muito para a redução desses problemas. Aliás, diminuindo essas demandas, tanto na esfera administrativa, que não são poucas, quanto na esfera judicial. Você ia desafogar muito, tanto o administrativo, quanto o poder judiciário. E vou mais além. Uma das leis que veio, um exemplo, a lei complementar 116/2003, que é do ISS, ela colaborou muito para reduzir os problemas que tinham no imposto sobre serviço para as instituições com finalidade lucrativa. Ela colaborou muito, ela reduziu muitos problemas nos municípios. Então, assim, trazendo uma lei complementar que trate de forma muito clara e apresente muito bem esses requisitos, vai colaborar muito para a redução desses processos e desses problemas. Doutor Reginaldo, há de se fazer nesse momento, para que a gente possa explicar para o telespectador, alguma diferença aí entre a isenção e a imunidade? Vamos lá. Imunidade. A imunidade, ela é constitucional, tá? A imunidade, ela proíbe que qualquer ente, que seja a União, Estado, o município e o Distrito Federal, de tributar aquela instituição. Então, você tem uma proteção constitucional.
A isenção, não. A isenção é o seguinte, quem institui o imposto constitucionalmente, por exemplo, o ISS é instituído pelo município. Então, ele institui, ele cobra e ele fiscaliza. Mas, ao mesmo tempo que ele institui, ele pode isentar. Porque, então, a isenção, ela vai, como pode-se dizer, a isenção, ela está diretamente ligada a quem efetivamente pode instituir o imposto. Então, quem institui pode isentar. Da mesma forma que pode dar uma isenção, que se mantém, ou ela revogar essa isenção a qualquer momento. E a imunidade não. A imunidade é constitucional. Você não revoga, salvo se a instituição não está de acordo com os requisitos. Aí ela vai perder a imunidade. Mas no caso da isenção, não. A instituição pode estar correta, fazendo tudo perfeito, mas o município, entendendo que precisa melhorar a sua arrecadação, pode reverter essa isenção por lei. Então, essa é a diferença. A imunidade não se volta para a tributação. A isenção, ela pode ser retirada a qualquer momento por força de lei. É claro, respeitando os princípios da anterioridade. Perfeito. Eu tenho uma outra questão para o senhor, que é o seguinte. Dentro do seu estudo, o senhor consegue perceber, analisar se essa cobrança indevida desse tributo, especialmente nessa esfera municipal, que o senhor disse que é algo que costuma acontecer, das instituições de educação, ela pode, de alguma forma, há isso no seu estudo, um estudo de caso, alguma coisa assim, inviabilizar essa instituição? Vamos lá. E até que ponto, né, seria isso? Vamos lá. Na dissertação, eu não tenho nenhum estudo de caso nesse sentido, eu não explorei a questão do reflexo econômico-financeiro de um erro numa cobrança de um ISS de uma instituição sem finalidade econômica. Mas eu entendo o seguinte, que qualquer forma de cobrança indevida para uma instituição que vai gerar pecúnia, ou seja, que ela vai ter que ter um desembolso, vai prejudicar o seu fluxo de caixa. E hoje, as instituições, hoje com o que nós passamos no país, que é muito claro aí, não vamos colocar até de maneira empírica que nós estamos na academia, mas isso aí é de fácil conhecimento e fácil acesso hoje no cotidiano, o que acontece? Quando você não trata bem seu recurso financeiro e você não consegue manter um fluxo de caixa recebendo seus recursos e pagando corretamente suas contas, ou acontece de chegar um valor muito maior que não era esperado por você, ou caso uma fiscalização te cobra 5 anos de imposto aí, você vai ter que pagar um montante elevado, você pode inviabilizar a instituição. Ela deixa até de pagar corretamente seus funcionários, seus fornecedores, deixa de pagar outras contribuições necessárias e obrigatórias e, ao mesmo tempo, ela deixa de poder cumprir o seu objetivo principal, que é a educação. Aí vai prejudicar a qualidade do serviço, que no caso é o ensino para o exemplo, o aluno, o estudante. Então, ou seja, gera um efeito muito danoso. É uma espiral muito negativa. É uma espiral muito negativa. Então, certamente, com o tempo, pode até vir a inviabilizar de fato. Sim. Doutor Reginaldo, muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu estudo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço também aos convidados, doutor Horácio, doutor Rafael, pela presença aqui, pela boa vontade de aceitar o nosso convite. E agradeço a você também que ficou conosco aí por essa meia hora. O Academia chega ao fim. Obrigado por nos acompanhar. Assista a íntegra deste e de programas anteriores, disponíveis na internet. Acesse youtube.com/TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Tchau.